Muito obrigada a cada um de vocês que, que aqui está presente para nós juntos fazermos a reflexão sobre o melhor é viver em família. Quando eu li o tema que a casa me propôs, na hora eu me transportei para Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, num diálogo que Simão Pedro tem com a sogra de Pedro, com a mulher de Pedro e com Pedro, que Jesus tem com eles e fala sobre família. Esse diálogo está no livro Jesus no Lar, nos capítulos 1 e 2. Tradução, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Neio Lúcio. E Neio Lúcio consegue fazer isso comigo, André Luiz também, Humberto de Campos. Eu começo a ler, eles me levam para o lugar e eu sinto o lugar. Eu sinto a casa de Simão Pedro, eu entro lá, eu sinto que eu estou em Cafarnaum, a cidade de Jesus, né? Ele não nasceu lá, ele não cresceu lá, mas historicamente ela é conhecida como a cidade de Jesus, porque nos 3 anos mais importantes para a nossa humanidade, foi lá, naquela região, na beira do mar da Galileia, que Jesus esteve. Então vamos lá. Eu estava lá na casa de Simão Pedro, na frente do mar da Galileia, do lado da casa de Simão Pedro existia uma sinagoga. Jesus gostava muito de se hospedar ali, porque ele ia na sinagoga. E certa manhã, vamos comigo viajar para lá. Certa manhã, Simão Pedro sai para a pesca e quando ele se depara com uma multidão na porta da sua casa. Aonde Jesus estava, uma pequena população sempre acompanhava Jesus. Então, Simão sai para a pesca, para o seu trabalho. Jesus já senta ali na soleira da porta e começa a ensinar. E ele vai ensinando aquele povo, vai curando, vai ensinando, mas do jeito que ele estava sentado, ele também presencia o movimento dentro daquela casa, dentro da família. A mulher de Simão Pedro, a sogra de Simão Pedro, cada uma fazendo seus afazeres domésticos, e uma começa a fazer lentilha e a outra amassar pão. Com o decorrer do tempo, aquela lentilha fica pronta, o pão também, e aquele cheiro gostoso vem no ambiente. Aí, as 2 mulheres vêm ao encontro de Jesus e dessa pequena população, e a sogra de Simão Pedro faz a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, o que é viver em família? Porque no início, quando nós estamos constituindo esse lar, nós estamos no meio de flores. São promessas de paz, de amor, de carinho. Mas com o passar do tempo, mestre, começa a aparecer no nosso caminho pedras de sabores e a colheita é de espinhos. Jesus olha para aquela mulher e responde: a família é a grande escola das almas. Esse ensinamento de Jesus já nos mostra que o melhor é viver em família, sim, porque para nossa evolução espiritual, nós precisamos estar
dentro de uma família. E no livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva, no capítulo 13, Martins Peralva vem nos falar que a família é a primeira sociedade que a criança conhece e da qual ela também participa. É aí que essa alma infantil recebe as primeiras lições de doação de amor verdadeiro. Porque quando chega um bebê na nossa família, um espírito infantil, uma alma infantil, toda aquela família se envolve em criar aquela criança. É uma doação total de amor, porque o ser humano ele não consegue sobreviver se não tiver as pessoas que cuidam dele. Então, o primeiro conhecimento de uma criança é sobre doação, é sobre amor. E aí, com todo esse preparo, é a primeira sociedade desse ser. E aí ele começa, pouco a pouco, a sair dessa família e a frequentar e a conhecer e a viver na grande sociedade que é o mundo lá fora. E nós seremos lá fora, nessa sociedade, o prosseguimento daquilo que somos na intimidade de nós mesmos. Então, a sociedade é um reflexo de cada família, cada nação, cada região. A sociedade reflete exatamente as famílias que constituem esse lugar. Mas Jesus aproveitava os ensinamentos dali do dia a dia, o que as pessoas faziam para ensinar. Então Jesus pergunta para elas, para as duas mulheres, esse cheiro está bom demais dessa lentilha, como que você fez? Aí ela fala, Senhor, os grãos são muito duros, então primeiro eu ponho para cozê-los. Depois que cozinha bastante, eles vão amolecendo, eu jogo o tempero que a minha família tanto gosta. Deixo apurar mais um pouco, e aí, mestre, eu já sirvo para eles. E aí Jesus responde, a família, na maioria das vezes, é esse cozimento santo. O que nos parece sofrimento ou aflição em família é recurso espiritual. A família é essa fervura benéfica. E Emmanuel, no livro Luz no Lar, também de Chico Xavier, a psicografia, no item ou capítulo 46, Emmanuel vem nos falar que a família é o ponto de convergência do passado. Dentro da família, entre quatro paredes, nós estamos hoje com os nossos amigos, com os nossos amores, com as nossas simpatias do passado e estamos também com os nossos adversários do passado, transformados hoje em nossos parentes, nossos filhos, para amarmos verdadeiramente. E a doutrina espírita conseguiu tirar de nós esse peso que algumas palavras têm, que é pecado, que é culpa, que é inferno, que é sofrimento. Então, não existe sofrimento. O que existe é que os nossos atos geram responsabilidades. Então, nós não temos pecados, não temos culpa, nós temos, sim, responsabilidades positivas ou negativas. Se eu ajo mal, eu sou responsável pelas consequências. E Allan Kardec estava querendo saber como que Deus nos cria, como que Deus cria a nossa alma, o nosso espírito,
Como que isso acontece? Será que cria alguns melhores, alguns piores? Então, ele, no Livro dos Espíritos, na questão 115, ele faz essa pergunta. E os Espíritos nos falam que Deus nos criou todos iguais, iguaizinhos. Aí já começa um grande amor de nós por Deus. Um grande amor, porque é um amor verdadeiro. Nós não somos obrigados a amá-lo. Nós vamos entendendo como Deus é justo. Deus nos cria simples e sem conhecimento. Esse sem conhecimento uma das coisas é que nós começamos sem sentimento de amor nem de antipatia por ninguém. Nós não temos... começamos simples, sem gostar ou desgostar de ninguém, e começamos a nossa escala evolutiva para termos a felicidade plena, que é o que Deus nos criou para essa felicidade plena. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nessa jornada evolutiva, para chegar nessa felicidade plena, nós vamos passando por várias reencarnações, pois é uma escola. E em cada reencarnação, nós fazemos amores, e enquanto espíritos imperfeitos, nós também fazemos desamores, porque quando estivermos na perfeição, nós só vamos constituir amores. Então, a família, Jesus explica que essa fervura benéfica, porque os espíritos reencarnam na mesma família pelos laços de afinidade que os une. Então, voltamos sempre reencarnando nas mesmas famílias pelos laços de afinidade, e também nos une os laços daqueles que estão endividados conosco. Espíritos que no passado, ou nós pusemos pedras no caminho deles, ou eles puseram espinhos nos nossos caminhos. E aí nós nascemos no mesmo lar para esse reajustamento. E no livro, o que é a evangelização de espíritos, de Eurípides Barçanufo, por Alzira Bessa, Eurípides Barçanufo nos ensina sobre a anterioridade, sobre essas reencarnações antes dessa atual nossa. E ele nos fala que na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos, propiciando assim um conteúdo de sentimentos cujos valores agregados representam e personificam o ser. É na anterioridade que estão todas as manifestações que o espírito consagrou em suas experiências anteriores, né? As quais se refletem nos sentimentos e se projetam na sua personalidade. Na anterioridade estão todas as necessidades básicas que promoveram os pontos de definição para o planejamento reencarnatório agora do espírito. Então, essa experiência do passado contida na anterioridade é a base de sustentação do presente. Isso, nós estamos na família certa, na hora certa, pela anterioridade. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos diz que a minha encarnação, ela hoje está absolutamente conectada e entranhada com todas as encarnações anteriores que eu tive. Então, nós estamos na mesma família para esse ajuste necessário para a nossa evolução. Voltando lá para a casa de Simão Pedro em Cafarnaum, Simão chega da pesca e vai lavando os peixes e separa num cesto uns peixes
bonitos, maiores, e num outro cesto aqueles peixes que foram machucados pela rede na hora que puxou no barco. Então Jesus questiona por que esses 2 cestos. Então Pedro fala para Jesus: mestre, eu seleciono porque os resíduos da pesca ninguém compra. Então eu seleciono os peixes melhores. Então Jesus ensina Pedro, aquela população que estava ali, as 2 mulheres, ele fala: assim também é a família, Pedro. Se o negociante seleciona a melhor mercadoria para pôr à venda, você precisa selecionar o que tem de melhor dentro de você e doar para a sua família. Então Jesus fala: quando você chegar na porta da sua casa, Pedro, todas as vezes, respira fundo, olha para dentro de você, vê o que você tem de melhor, e aí você entra, e é isso que você vai doar para a sua família, o que tem de melhor. E André Luiz, no livro Agenda Cristã, também psicografia de Chico Xavier, André Luiz, ele fala: trate os seus familiares como se eles fossem visitas. Eu achei muito interessante, e eu também viajei, com André Luiz. Eu me imaginei, porque eu gosto tanto de chegar no meu lar, eu gosto tanto de estar com a minha família. Eu falei: nossa, mas como é isso? Mas eu fechei os olhos e imaginei eu chegando do meu trabalho. No meu trabalho, eu não tenho condições de olhar celular. Mas quando eu chego na garagem da minha casa, aquilo faz... cai muitas mensagens. Então eu saio do carro já lendo as mensagens, chego, beijo, falo oi para cada um, olhando o celular. Será que se eu olhar eles como visita, eu não vou mais fazer isso? Se eu olhar eles como visita, eu sempre vou estar ali querendo o melhor, auxiliando, trazendo o melhor para eles. Então, esse ensinamento de André Luiz fez muito bem para mim, porque agora todas as atitudes minhas, dentro da minha família, eu penso, como eu faria se fosse uma visita? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Então, vamos fechando os nossos olhos, imaginando que nós estamos lá em Cafarnaum, na beira do mar da Galileia, junto com Jesus, junto com Pedro. E vamos, nesse momento, agradecer a Deus pela nossa vida, pela oportunidade que Deus nos dá de sempre enviar espíritos de luz, nos ensinando a importância de vivermos em família e como é importante esse momento para a nossa evolução. Agradeço também a Jesus, o amor das nossas almas, por estar sempre presente conosco, estará sempre. Sempre Ele vai estar presente conosco. E ali na beirada desse lago, vamos olhando ali as florzinhas mais coloridas, vamos apanhar e imaginar que elas estão entrando aqui nos nossos lares, nas nossas famílias, trazendo muita paz, trazendo muita energia salutar, trazendo muito amor, todo esse amor que Jesus sente e dedica a todos nós.